Boa noite a todos. Hoje nós iremos apresentar nossa primeira live. E será um bate-papo, né, sobre a vida, sobre a obra de São Tomás de Aquino. Convidado especial a gente tem a Carol, né? Já tá entrando aqui para falar conosco. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Opa, vamos lá. Desculpa, gente, que eu tô com uma dificuldade para mexer aqui. Eu não sou muito da tecnologia. Vamos lá. Acho que agora deu certo. Carol, se você está por aí? Vamos lá. Opa, Opa, agora sim. agora Boa sim. Tentar boa noite. ajustar aqui um pouco, tá meio alta a câmera aqui, né? Sim, a minha também tá arrumada aqui. Aí, acho que tá bom. Antes de live é dura, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. A nossa primeira live, inclusive, né? Nossa primeira live. Boa noite, pessoal. Salve Maria. Salve Maria Imaculada. Hoje, Então, hoje o assunto é bom, hein? antes da gente começar, né, esse bate-papo, né, sobre a vida de São Tomás, a gente queria fazer a oração, né, a oração de São Tomás de Aquino, né, pedindo a graça da sabedoria, do entendimento, para tudo que a gente vai aprender hoje sobre a vida dele, que foi maravilhosa. E logo em Perfeito, seguida a gente iremos nos apresentar, né, Carol? perfeito. Vamos lá. Vamos lá? E Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes a hierarquia dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornaste fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e esparai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar, e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São amém. Tomás, rogai por nós. Rogai por nós.
Hoje eu tô em ótima companhia. Olha só. Preciso mostrar, porque toda vez que eu compartilho uma foto do meu Santo Tomazinho, as pessoas sempre me perguntam sobre ele. Eu não podia O deixar de Tomás, mostrá-lo aqui pro pessoal. esse Tomazinho, ele é invejável, né? Esse daqui olha, ele é amado, viu? Você não faz ideia do trabalho que eu tive. Porque Santo Tomás é uma figura que a gente ama, né? Mas você não acha com facilidade. Então, você tem que mandar fazer. Até as imagens mesmo pra gente encontrar, a gente costuma encontrar mais de gesso, né? Exatamente. Umas imagens assim que não retratam muito bem, né? Tanto que a minha amiga que fez esse São Tomazinho pra mim, eu falei pra ela, falei, olha, você pode fazer ele gordinho, viu? Porque ele era gordinho mesmo. Não vem com esses bonecos magrelo, não. É verdade. Então, Carol, se você puder agora se apresentar pra gente, saber quem você é, da onde você é, né? O que Claro. você faz. Vamos lá, então. Meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Carol, né? Eu tenho 37 anos, eu sou professora de inglês e desenvolvedora de sistemas, né? Atualmente eu mais trabalho com desenvolvimento de sistemas do que lecionando língua portuguesa mesmo. E eu sou uma apaixonada, assim, por literatura, por filosofia. Então, assim, livros é o meu passatempo. Eu costumo dizer assim, que é o meu hobby mesmo. Meu salário, aquela parte do salário que você não vai gastar com conta, eu gasto com livro. Porque é um investimento para a alma, né? Então, é um investimento que tem retorno garantido ali. Então, basicamente, a minha vida se resume a trabalhar, rezar e estudar. Graças a Deus. Mas isso, Gra- quem trouxe para minha vida foi ele, Santo Tomás de Aquino. Tomazinho. Por isso que você me convidou para estar aqui hoje. Ah, muito bem. Eu também queria me apresentar, né? Eu me chamo Marcos. Eu moro em Aparecida, né? Muitos chamam aqui de Aparecida do Norte. Vou fazer 29 anos, né? No final do ano. Sou casado, sou pai de duas crianças, inclusive vai nascer, né? O João Miguel, Deus quiser, no próximo mês. Ó, E tenho a vida, né? Eu gosto de ler bastante, não sei se dá para observar aqui. Tem uma estante aqui, bastante, mais livros católicos, né? Que mais me inspiram, né? Que me inspirou também a fazer o canal na Comunhão dos Santos, né? Principalmente no YouTube, né? A princípio foi no YouTube. Depois eu tive a ideia de fazer no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, e retratar a vida dos santos, né? De uma forma assim, bem simples, né? Bem assim, concentrando nos milagres, em tudo aquilo que eles viveram, perseguições, e trazer de melhor forma para a gente poder conhecer, poder amar, né? E sim. hoje, e hoje no que nós queremos, que a gente quer trazer hoje, né? Na vida de São Tomás, a gente quer trazer esse santo, né? De uma forma também bem simples, assim. E São Tomás, né? Ele, como no início, ele escolheu uma vida simples, né? Escolheu a ordem, né? De São Domingos de Gusmão, que é uma ordem mendicante, né? Que dizia Uhum. a providência. Então, a gente quer começar já trazendo a sua biografia. Então, se a Carol puder falar, e no decorrer a gente vai acrescentando algumas coisas, né? Então, o Santo Tomás de Aquino, é legal a gente começar assim, desde berço, assim, você vê que vocês vão ver que eu vou trazer muito Padre Paulo Ricardo para a conversa, porque ele Sim. tem um curso maravilhoso, Santo Tomás de Aquino, e a biografia do curso que ele traz no curso em si, de Santo Tomás de Aquino, é riquíssima, assim, que você acha em muitos poucos lugares, assim, sabe? E ele traz aspectos desde a infância de Santo Tomás que eu acho, assim, valiosíssimos. Então, ele já começa retratando ali o Santo Tomás de Aquino bebê, tendo ali o seu primeiro contato de devoção com um pergaminho escrito Ave Maria. Então, conta a irmã dele, né? Contava a irmã dele, que ele, quando era muito pequenininho ainda,
o brinquedinho dele, a chupeta dele era um pergaminho escrito Ave Maria. E que se tirasse dele, ele chorava desesperadamente até você devolver para ele aquele pergaminho, né? Então, assim, nós vemos em Santo Tomás de Aquino uma alma como de muitos outros santos que a gente sabe que elas vieram realmente com um propósito divino, né? Porque Deus tem esse trabalho de mandar de tempos em tempos almas muito especiais, como mandou, por exemplo, um São Francisco de Assis, né? Para arrebatar aqueles rebanhos maravilhosos de almas para Deus, né? Então a gente vê isso muito presente em Santo Tomás desde a infância. Então ele já tinha ali, tipo, de pequeno, quando ele começou a estudar com os beneditinos, né? Ele já questionava os professores dele. O que é Deus? Então, ali você já via de criança que ele vinha para uma busca verdadeiramente pela verdade. Santo Tomás pode se resumir a isso, né? O trabalho dele é a busca pela verdade. Ele passou a vida buscando e instruindo e deixando obras riquíssimas e maravilhosas para realmente assim instruir as almas sobre a verdade mesmo da revelação divina, né? Sobre Deus. É maravilhoso, assim, desde a infância, é muito rica a história. E interessante acrescentar, né, que a cidade onde ele nasceu, né, em Roca Seca, era apenas 125 quilômetros, né, de Roma. E nessa cidade que ele nasceu, né, desde pequeno, mostrando virtudes heróicas, né, uma criança assim, era esplendoroso. Mostrar que a devoção, a piedade, né, igual você falou, da Virgem Maria, que Sim, muito que se observava também desde criança era a piedade na hora da celebração da Eucaristia, né, que falava que era a ponto de chamar de rios de lágrimas os olhos dele. E na hora daquele momento, ele não parava de chorar, era assim, era constante, né? exatamente. As lágrimas. Exatamente. A gente tem ali em Santo Tomás, é muito assim, a gente percebe um preconceito muito grande quando se fala de Santo Tomás de Aquino, porque as pessoas realmente, assim, na maioria dos casos, quando elas não gostam de Santo Tomás de Aquino, é porque elas realmente não conhecem muito a respeito dele, né? E aí trago de novo para o Paulo Ricardo que ele fala na primeira aula do curso dele como ele tinha assim horror a Santo Tomás de Aquino, porque isso foi trazido esse preconceito para o ensino para ele desde que ele, digamos assim, entrou para a vida religiosa, né? E isso acontece com muita frequência. As pessoas conhecem muito pouco de Santo Tomás, primeiro porque ele não entra no rol dos chamados santos comerciais. Então, o que é um santo comercial? É um santo que é muito facilmente conhecido, né? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que todo mundo conhece, todo mundo é super devoto, né? Um São Francisco de Assis. Então, esses santos que são super famosos, super conhecidos, eles são santos que, como por exemplo a gente falou no início, é muito fácil, por exemplo, de você encontrar uma imagem, né? Você consegue imagens, você consegue achar inúmeras obras de estudiosos a respeito. Santo Tomás, não. Santo Tomás de Aquino é realmente um santo muito pouco conhecido dentre os leigos da Igreja Católica, né? E eu acho que é de suma importância, até o que a gente está fazendo hoje, de trazer um pouco esse conhecimento sobre Santo Tomás, porque o Santo Tomás, eu diria que ele hoje é um santo de extremíssima necessidade para o momento que a gente está vivendo na humanidade. Por quê? Principalmente no que se diz respeito à liturgia, né? Isso, isso. E por que que eu penso assim? Porque você vê que a gente está vivendo um momento assim na humanidade onde as pessoas elas abdicaram total e completamente da razão e da lógica. Elas vivem assim num mundo de sentimentos, só o que eu sinto que importa, né? Não existe mais uma preocupação com o que é lógico, o que é racional, o que é realmente fato. E Santo Tomás, ele o trabalho maior que eu vejo assim que ele fez em favor
para nós católicos foi justamente trazer a razão como uma forma de você aumentar e fortalecer a sua fé. Eu falo isso como uma situação pessoal minha, por exemplo, né? Eu vou trazer um testemunho meu. Eu era Só uma pode pessoa continuar contando, só eu só vou pegar meu fone que o som não tá saindo, tá bom? Mas pode que continuar, te tá espera. bom? É rapidinho. Ao vivo é isso mesmo, Marcos. Tem jeito não. Aí Pronto. pronto. Vamos perguntar aqui pro pessoal enquanto a gente vai conversando, né? Quem aqui conhece Santo Tomás, ou quem, na verdade, se tem alguém aqui que não conhece, que nunca tinha ouvido falar, que eu acho que é legal a gente ter esse feedback aí, se é um santo aí, uma novidade aí pro pessoal, ou se é um santo pouco conhecido mesmo. Às vezes conhece mais pela questão da Suma Teológica de Santo Sim. Tomás, mas não conhece muito a respeito da vida e da grandiosidade que é, né, Santo Tomás de Aquino. Mas voltando, eu ia falar sobre a minha questão pessoal assim com Santo Tomás, né? Eu, Sim. pessoalmente falando, eu vivi um momento da minha vida que eu estava muito, assim, super afastada da Igreja Católica. Eu sou católica assim, nasci na Igreja Católica porque a minha mãe me batizou, graças a Deus, né, na Igreja Católica eu tive essa oportunidade. Mas eu, em um dado momento, me afastei demais da Igreja Católica. E eu me questionava muito do porquê, mas por que que eu preciso ser católica, né? Quem foi que disse? Tá, eu sei, é a igreja que Jesus deixou, tá, mas cadê as respostas que eu preciso, tal? E aí eu comecei a fazer aula de filosofia. Não sei nem se meu professor está assistindo aqui. Se tiver, eu vou ficar até com medo. Tomara que esteja. Ele falou que ia. Se tiver, Rafa, fala um oi. E aí eu comecei a fazer aula de filosofia com esse meu professor Rafael, que é um cara maravilhoso e sabe muito, mas muito mesmo, de filosofia no geral, trivium, quadrivium e etc. Esse mar de coisas assim que a gente, né, aos pouquinhos vai tentando desbravar. Ah lá ele! Oh, vai tentando desbravar. E aí ele que começou a me introduzir, a introduzir Santo Tomás em minha vida, de uma forma muito leve, né? Então a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: Carol, você vai ter todas as respostas para as perguntas que você quer, mas você vai ter que estudar e chegar a elas sozinho. Porque esse é o bom professor, entendeu? Ele não te dá a resposta, ele te guia. Ele te guia. Sim. E ali naquele momento eu comecei a estudar, então, eu estudei algumas obras de Platão, depois eu comecei por curiosidade, contraindicado por ele, porque eu ainda não tinha muito embasamento para ler nada de Santo Tomás, mas aquela curiosidade, né, começa a ferver ali, porque ele falava muito de Santo Tomás nas aulas. E aí eu comecei a ler sobre a biografia de Santo Tomás. E aí eu comecei a me apaixonar. Porque aí eu vi que a fé e a razão, elas têm uma conexão perfeita. E tudo é explicado. Tudo tem, sim, uma explicação. Obviamente que a gente não está falando aqui de mistérios que nós, seres humanos, só vamos descobrir de que morrer, olha lá, né? A gente está falando de coisas racionais, coisas assim, que tem um embasamento teológico para isso. E aí eu comecei a descobrir aquelas respostas em Santo Tomás. Foi arrebatador, minha vida mudou, me transformei verdadeiramente numa católica a partir dali, né? E aí eu comecei a ler mais e mais Santo Tomás. E aí é um caminho sem volta, acho que você sabe, né? É uma paixão sem limite. E muito linda a sua história, né? O meu encontro com ele foi através de uma música. Foi incrível que acredito. Por incrível que Sério? pareça, né? Foi assim. Eu estava um dia pesquisando músicas gregorianas e em um determinado canal no YouTube apareceu, né? Uma música. E essa época não era muito assim, sabe? Muito chegada em música gregoriana. Então eu vi lá.
a letra, né, a tradução dessa música. E era uma coisa tão íntima, assim, sabe? Como uma pessoa tivesse já com a sua alma em outro deslocamento, tivesse já igual né, a Santa Teresa de Jesus fala, na sétima morada. E eu vi que a letra ali era tipo, era, não dá pra traduzir em palavras assim, é bem assim, bem íntimo mesmo, como fosse Jesus, né, igual o bispo falou esse dia, camarada. Fosse um chegado mesmo, né, bem próximo. Isso me tomou, né, tomou meu coração de alegria, né, de saber que tinha uma pessoa que realmente, né, viveu o amor a Deus sem pôr limite, né, com a maior, assim, determinação. E eu fui pesquisando, né, por exemplo, livros, né, se alguém tá me ouvindo aí, né, quiser patrocinar aí, já é o convite, tá bom? Eu só tenho esse livro aí da Suma Teológica, número 5 que foi aquele que não terminou ainda, né? Ele que foi se eu não me engano, foi o Frei Reginaldo que E- terminou. Tenho esse aqui, né, que a gente vai recomendar também no final, né? O e- Compêndio de Teologia de é, São Tomás. E isso, entre outros, depois a gente vai citar no final, né? isso. Mas, assim, o pouco que eu li já, assim, foi muito para mim, né? Porque um homem de Deus, né? Um homem muito de Deus, assim. E, né, eu vi que também ele teve encontros também, né, na parte intelectual, com homens santos, né, como aqui Frei João de São Julião, né, e ele teve esse encontro, né, e ele convidou para essa vida, né, que era viver ele estava nos beneditinos, né, viver entre os dominicanos. E ter essa vida pobre, né, entregue, de mortificação e tudo mais. E ele abraça, né, com o coração, mas aí tem aquilo, né, como ele tinha um nome, né, a família Avelar, né, a família queria, a família vai e começa a perseguir, né, nesse livro que eu tô baseando nele, depois eu vou até, né, sugerir da editora Eclésia, fala sobre a perseguição, né, que São Tomás viveu, né, se a gente analisar todos os santos sofreram perseguição, né, mas ele em especial foi da própria família, né, e Isso. E como, assim, São Tomás lidou com isso de uma forma, assim, bem... Poderia ser uma revolta, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, como que vocês me perseguem, né? Mas ele não, ele lidou com uma forma tão natural, sabe? E na história eu fui lendo, assim, eu fui vendo que não teve nenhum tipo de revolta. Assim, ele agiu de forma natural, assim, sabe? É, Até na hora que os irmãos dele, que ele está indo a caminho, né, da onde os dominicanos colocaram ele para ir, né, para poder terminar os estudos e tudo mais. Os irmãos vai lá e sequestra coitado do Tomás, é isso, passou. Vai lá e sequestra o coitado do Tomás. Aí o abraço Santo pra Tomás, né? Eu não sei se você percebeu, mano. Eu tô falando mais só o Tomás, agora é Santo Tomás. Depois você vai explicar isso aí, né? explicar. E quando o Santo Tomás, ele encontra com os irmãos lá, né, naquele alvoroço lá, e quer arrancar o hábito dele. Mas, não, não vai usar isso aí, não. Eu tenho que usar os beneditinos, né? Que eles queriam uma carreira para ele, assim, no, lá em Monte Cassino, de uma forma, assim, que levasse o nome da família. Mas Isso. ele não. Ao convite de, do Frei João de São Julião, ele abraça com amor, né? E ele não avisa ninguém, ele vai lá, pega o hábito e já parte para a missão. E, e nessa, né, eu já vou trazer já um pedaço, depois, né, a gente Vamos já, lá. a gente já vai pulando, né, para não ficar muito longo assim. Mas, assim, quando ele vai e sequestra o Tomazinho, né, São Tomás, e leva ele pro castelo, né, primeiro eles levaram lá pra um lugar onde, tá escrito aqui, ó, Monte, eu não sei falar italiano, mas eu acho que é assim, Castelo de Monte San Giovanni. Leva o Tomás lá, depois eles levam pra Roca Seca, né? Pra Fortaleza, né? E quando ele tá lá, né, no castelo, ele ficou um ano e meio, né, nesse castelo. E... Mas não ficou como um prisioneiro, né? Aqui, pelo menos na biografia que traz, ele ficava livre para ir para lá, mas sendo vigiado.
E ele aprendeu, né, que tem as obras hoje que a gente conhece, né? Eu comprei até uma antiga para me diferenciar um pouco da atual. Ele ficou lendo a sentença do Pedro Lombardo quando ele estava lá, né? Vamos dizer, entre aspas, enclausurado, né? Pela família. Isso. As irmãs, né, quando ele foi raptado, ele conseguiu muito rapidamente ali convencer as irmãs da vocação dominicana mesmo, né? Porque ele não queria ser um beneditino, ele queria ser um dominicano mesmo, um chamado ali, né? E ele conseguiu convencer as irmãs dele ali até com uma certa rapidez, digamos assim. E elas acabaram sendo responsáveis ali por conseguir diversos materiais para ele estudar, né? Então, foi ali ainda encarcerado, digamos assim, que ele ainda teve, por exemplo, seu primeiro contato ali com Aristóteles. Então, Sim, foi já naquele momento, ele estudava já com muito fervor, assim, e quando ele conseguiu fugir, também com a ajuda das irmãs dele, ele já tinha um conhecimento absurdo, né? E aí ele entra então para a faculdade, né? Acho que isso ele já tinha por volta de uns 20 anos. E aí ele foi realmente estudar, né? E Antes aí. da gente entrar da gente entrar nessa parte, só para ah, concluir um pedacinho aqui que faltou, é que quando ele vai estudar as sentenças, né, de Pedro Lombardi, é Pedro Lombardo, né? Eu tô falando errado. De Pedro Lombardo, ele também decorou o Saltério, né? Decorou boa parte da Bíblia. Ele teve, assim, nesses momentos, né? Vamos chamar assim de solidão, a oração e a contemplação, né? Como ele sempre fazia. é, E ele ficou um ano e meio, né? Como eu disse, mas em um ano que ele estava lá, né? Teve aquela trágica situação, né? Infeliz situação que levaram uma prostituta, né? No quarto dele e tinha um foi. tição no fogo, né? Tinha um, Ele imagina o saiu Tomás correndo passando pra cada cima puta. dela que nem um doido. Coitado do Tomás. Pegou a Então, tição lá na lareira e saiu correndo pra cima dela, porque ela realmente estava assim, com muita vontade de tirar a pecar castidade contra dele, né? né? Digamos assim. E Sim. aí ele pegou um tição e saiu correndo atrás dela. E quando ele fechou assim a porta que ele expulsou de lá, né? Ele fez a cruz assim com o tição na parede e se ajoelhou para rezar, né? E aí foi a hora que apareceram os anjos, né? É, os Dizem anjos foi. então, Os, an- os anjos foi depois que ele deitou, né? Porque ele foi e dormir, né? isso, perfeito, Foi isso, né? É, exatamente, foi mais ou menos assim. perfeito. E aí assim, como disse o Padre Paulo Ricardo, vou trazendo novamente aqui, obviamente que isso é um fato que a gente conta de acordo com a tradição, né? Que os anjos vieram e o cingiram ali, então, né, com um símbolo para preservação da castidade dele. Mas, eu não sei se você sabe, segundo o Padre Paulo Ricardo, esse símbolo ele ainda existe, ele ainda é conservado como uma relíquia e diz que é algo tão inexplicável que o material do qual ele é composto é algo inexplicável, ninguém sabe de onde vem, né? É mais ou menos igual ali a tinta do tecido ali de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é Isso. algo inexplicável. E o nó com que foi dado ali é um nó que não se desfaz de jeito nenhum, né? Então, é uma tradição bastante fundamentada, assim, né? Ao meu ver. Então, e esse símbolo, né, entre os padres da igreja, pelo menos na Canção Nova que eu tive a oportunidade, eles têm a oração, né, quando eles vão colocar o símbolo, né, e alguns padres usam essa oração, né, que foi feita por São Tomás de Aquino, de preservação, que é o sinal também dos padres da igreja católica, da Sim, castidade, né, da perfeita castidade. E a sim, história de São Tomás de Aquino é tão linda que fala assim que ele, depois que os dois anjos desceu e cingiu ele com o símbolo, ele nunca mais teve nenhuma movimentação sensual, nunca mais. Ele exatamente. não sentiu mais nenhuma, assim, nenhuma tentação na parte da castidade,
porque eu até marquei aqui, é importante, né? Isso aí eu escutei de algum padre, eu não lembro se foi o padre Paulo Ricardo, se foi o padre Leonardo. Se você estiver me escutando aí, foi algum de vocês. Ele falou assim, que se São Tomás não tivesse vencido, né, essa tentação nessa hora da carne, carnal, e a igreja certamente não teria São Tomás de Aquino, né, como Ai, santo, acredito, né, né? como doutor angélico e tudo mais. Isso é também uma informação bem... Que eu acredito que todos os. Bom, eu acredito não, isso eu tenho praticamente certeza. Todos os santos passam ali pelos seus momentos de provação, né? Isso é fato. Aliás, acho que todos nós passamos por provações, né? Então, em algum momento ali, você tem que mostrar que você realmente está determinado, como no caso dele ali, e dos santos em si, a dedicar a sua vida verdadeiramente a Deus, né? E Sim. no caso dele ali, ele realmente mostrou que ele faria o que fosse necessário naquele momento, né? Então, E a questão, e agora pulando um pouco dessa parte, né, que do São Tomás, vamos falar dele lá, jovem lá. Eu ouvi dizer que ele sofria bullying, é isso mesmo? sofreu, hein? Como todo gordinho, né? Eu posso falar. Sofreu bullying e eu vou te falar uma coisa. Eu acho tão incrível essa questão do Santo Tomás, porque assim, ele era muito tímido, né? Ele Aham. era muito quietinho, muito na dele e tal. E aí os colegas universitários dele lá começaram a secretamente chamá-lo de boi mudo, porque ele era muito grande e muito gordo, né? Então, muito, muito assim, cheio de amor, né? Esses colegas começaram a chamá-lo de boi mudo. E como ele era muito retraído e ficava bem quieto no canto dele, as pessoas achavam que ele realmente era assim, achavam que ele era burro. Achava que eu já cheguei a ler algumas coisas de acharem que ele era assim, como se ele tivesse problema de aprendizado mesmo, sabe? E em um dado momento, um coleguinha lá, muito cheio de boa fé, foi oferecer para ajudá-lo ali com os estudos dele, que achou que estava difícil demais pro burrinho do Tomás. E aí ele começou a explicar ali. E o Santo Tomás, muito humilde, porque essa é uma característica super marcante da história de Santo Tomás de Aquino, é o ato de piedade e humildade. Em todo momento, ele é super humilde. E aí esse colega oferece para explicar para ele ali o conteúdo, né, a matéria, e ele aceita, mesmo não necessitando, né? E aí o colega começou a se embolar ali em um dado momento do conteúdo, que ele já não conseguia mais chegar a explicar ali algumas coisas, e São Tomás, muito humildemente, por amor excessivo à verdade, né, que é uma característica talvez a mais marcante de Santo Tomás, muito humilde, sim, porém, com mais amor ainda à verdade. Pediu a ele, então, que perguntou a ele se podia ajudá-lo a explicar ali, né, aquela situação. E aí foi quando o colega, então, percebeu que ele não tinha nada de burro, que ele era um gênio, na verdade, né? E ali a fama dele começou a se espalhar, na verdade, né? Sim. E a virtude dos santos também é saber o silenciar, né? Exemplo de Nossa Senhora, né? Essa história do boi mudo aí foi uma das histórias assim mais bonitas pelo ensinamento que ele deixou, né? Depois que os meninos começam a chamar ele de boi mudo, né? De falar para ele também que, né? Igual aquela história que vira um boi voando e chamar Tomás, Tomás, vem aqui, olha só, tem um boi voando. E Tomás foi correndo, né? Porque, né? Não que É, ele acreditasse, mas ele achava, pelo aquele modo de vida que eles escolheram viver, que um frade, né, não teria capacidade de cometer um pecado. E ele vai e olha para o céu, e eles começam a dar risada, falam assim, nossa, olha só, né? Tomás veio mesmo ver. mas, Aí começa a dar risada, e começa a dar risada, né? Aquele bullying danado. E aí a linda resposta que ele dá para aqueles meninos peixeados lá, né? Ele fala assim pra eles assim:
é, eu achava mais fácil um boi voar que um frade mentir. É, E isso, assim, você vê a sabedoria total, né, no homem de Deus. Você vê que naquela época ele era rapazinho ainda, né? Estava no exatamente, seminário, mas você vê exatamente. que era um homem entregue a Deus, assim, de perfeita contemplação. Nesse livro mesmo do Rui Marinho, que eu tô lendo, diz muito sobre isso, né? Que ele preferia ficar mais afastado, né? Assim, quando ele abria a boca, ou era para falar de Deus, né? Ou era Isso, para ou era para ter alguma atitude relacionada a Deus. Se fugisse fora disso, ele se calava e amorosamente ele se distanciava. E é, não, assim, fazia que a pessoa se sentisse humilhada ou, né, ou coisa parecida. é. E Santo Tomás teve contato com outros grandes santos, assim, na história dele, né? Sim. Vê que o mentor dele, assim, maior foi Santo Alberto Magno, né? Que é um santo extraordinário, assim. Que É. inclusive foi que falou para os colegas dele, quando chamavam ele de boi mudo, né? Ele falou algo. Peraí, que eu vou pegar até a frase aqui, porque é uma frase que merece ser lida na sua forma exata, né? E ele virou e falou para os alunos: Vós o chamais de boi mudo, eu vos digo que esse boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos ecoarão pelo mundo. Olha só. Esse eu não tinha ouvido, não, Edilson. Que massa. Né? Que massa. Profetizou. Porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, assim, e ele também teve convivência ali em um dado momento com São Boaventura, se eu não estou enganada também, se tornaram super amigos também. Então, assim, você vê ali que existe uma participação de pessoas muito importantes ali, de santos muito grandes, muito importantes na vida de São Tomás E também. esse próprio Frei de João de São Julião era um homem de grande santidade, né? E qual direcionou ele para os Exatamente, dominicanos. Deixou muito exatamente. ensinamento, né? Eu não falei também quando ele vai fugir do castelo, né? Depois que a família pega, deixa ele mais solto, né? Para ele poder fugir, que viu que não tinha como, né? Segurar ele lá pela vida inteira. Quem ajudou ele, né? A fugir do castelo foi o Julião, né? Ele para dois cavalos lá e São Tomás amarra uma corda, né? Fica imaginando a cena descendo e vai Aquele homem descendo e monta no cavalo e embora. E os dois vão embora e ele começa o seu processo de estudo, né? Acho que é em Bolonha, né? Que ele tinha. E lá, e também tem uma coisa para citar, né? Aproveitando esse gancho aí, Adriano, que você falou de conhecer o Grande Santos, tem Santo Alberto Magno, né? Que foi um Isso, santo que porque ele que conheceu, falou essa frase sobre ele, do boi mudo, né? Santo Alberto Magno. sim, e ele foi aluno dele, né? Se eu não me Foi. engano. Foi aluno dele. Santo Alberto Magno foi também quem o ingressou na profissão de mestre, né? Porque Santo Tomás de Sim. Aquino se tornou mestre, se eu não me engano, na Universidade de Paris. Posso estar falando besteira, tá? Agora, porque realmente me falha na memória. Mas eu acho que foi na Universidade de Paris que ele começa a dar aula lá. E aí a gente entra num outro tópico assim muito importante, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas pensam que Santo Tomás de Aquino não é um santo assim que teve uma história mística muito forte, muito avassaladora, né, e tal. E é uma mentira, isso é um engano enorme, porque Santo Tomás de É. Aquino, ele foi um homem assim de profunda mística. E aqui por mística, obviamente, que a gente não está falando desses misticismos baratos que as pessoas entendem hoje em dia, né? A gente está falando de verdadeira ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, né? Então, por exemplo, nós temos ali, quando ele vai dar a primeira aula dele como professor, e ele se sentindo meio perdido, sem saber qual que seria essa lição inaugural dele, ele recebe nada mais, nada menos ali do que um São Domingos, passando para ele ali um verso bíblico, para ele utilizar ali, para explicar a respeito e falar sobre aquilo na primeira aula dele, que foi um sucesso.
E as aulas dele depois se tornaram assim, concorridíssimas, porque diz que ele realmente assim, era um professor fenomenal, né? E tem várias histórias de relatos assim na história de Santo Tomás que as pessoas desconhecem de mística, de profunda E eu, mística. e eu tô lembrando aqui de algumas coisas que você me falou na nossa última conversa. Voltando àquele assunto que eu falei lá, né, da sentença de Peno Lombardo, que ele escreveu, que foi também um que deu a iluminação, né, para ele escrever depois a Suma Teológica, que você falou que ele escreveu vários livros, não foi? E ele escreveu vários livros ao mesmo É, tempo ditando, né? exatamente. Isso assim, e todos esses fatos são comprovados pelo princípio da múltipla testação, né? Então, assim, várias pessoas viam isso acontecer, né? Então, por exemplo, ele era de uma sabedoria assim tão grande, ele era dotado de uma inteligência assim tão fora do normal que ele, naquela época, não sei se as pessoas sabem, mas obviamente a gente está falando aí de 1270 e 1275, um pouco antes até, eu acho, né? É É, 1200, 1224, 1225. porque ele morreu em 1274, falha minha. Isso, isso. Naquela época as pessoas elas não usavam caneta, obviamente, elas usavam Aham. pena para escrever, né? Então, a arte de escrever realmente levava tempo, as pessoas caligrafavam e aquilo tinha que secar e era muito demorado. Então quando ele se tornou um pouco mais famoso, quando ele começou a dar aulas, se tornou mais conhecido, tal, ele já não escrevia ele mesmo, ele ditava e outros freis, então, né, dominicanos e tal, e quem escreviam para ele. E ele ditava 3, 4 livros ao mesmo tempo, né? É. E aí a gente às vezes fala assim, ai, nossa, mas não deve ser tão difícil, né? Eu fico pensando assim, gente, uma coisa, quando você está escrevendo um livro ali, você para muitas vezes para você raciocinar o que você vai continuar escrevendo. Agora, você imagina uma pessoa que está editando 4 livros ao mesmo tempo, de tópicos diferentes, não é uma continuação simplesmente, entendeu? São tópicos diferentes de raciocínio. Então, ele Eu, por falava uma frase exemplo. aqui, Não, pode continuar. ele falava uma frase para um aqui, enquanto esse ia escrevendo e esperando a tinta secar, ele já estava falando para o outro, depois para o outro. Terminou, ele voltava, porque aí já tinha secado a tinta, entendeu? E era assim que seguia. Ele era tipo um CPU ambulante, né? Não, o homem era Porque, uma máquina, assim, de fazer obra, que era uma coisa inacreditável, né? então, a gente imagina a gente agora, né? A gente vai ler um livro, às vezes, num tema mais grosseiro, assim, a gente fica toda hora relutando mesmo o conteúdo. E ele, como homem, né? Sábio, ditando vários livros. Teve também uma questão que você falou pra mim que eu guardei, eu achei demais. A conversa dele com São Paulo Apóstolo, você Ah, poderia dizer? esse é Que o meu top. fato favorito. Esse é o meu fato favorito de Santo Tomás, né? Porque é, ele, escrevendo ali suas obras, toda vez que ele travava num tema teológico, ele entrava em oração. Ele era um homem de muita oração mesmo. Então é aquilo que você falou em um dado momento da nossa conversa. Quando ele não estava falando de Deus, ele estava falando com Deus. Então era assim. E aí ele travava, assim, às vezes, em questões teológicas, então o que que ele fazia? Ele tinha o costume de, ou ele se ajoelhava em frente a uma cruz, a um crucifixo e rezava, ou ele encostava a cabeça num sacrário e ficava rezando, e vinha a informação que lhe faltava, entendeu? Por isso que a gente vê mesmo o agir ali de Deus em Santo Tomás, muito claramente isso. E em um dado momento chegou uma questão. Pena que a gente não sabe qual questão era, né? Porque eu fico super curiosa para saber que Eu questão será que era. também. Chegou uma questão que ele travou. Rezou, não conseguia resposta. E aí ele, durante a noite, devia estar em muita oração, imagino eu. De repente, o Reginaldo, que era o secretário dele, né?
escutou vozes no quarto dele e ficou quieto lá. E aí vem Santo Tomás, depois fala, Reginaldo, levanta que eu preciso te digitar uma coisa. Aí ele levantou e foi. Quando eles terminaram, o Reginaldo falou para ele assim: Ok, mestre, agora ele se ajoelhou, né? E falou: Eu só saio daqui, aquela tortura básica, né? Eu só saio daqui a hora que o senhor me falar com quem que o senhor estava conversando, porque eu escutei vozes no seu quarto. E aí ele falou: Você vai me jurar que você só pode contar isso para os outros depois que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, você não vai falar. E aí ele concordou. E ele falou que era São Pedro e São Paulo. Gente, que dia que você vai acordar à noite, São Pedro e São Paulo vai estar no teu quarto, criatura? Não é? E é Olha, verdade isso. meu professor está assistindo, ele não me deixa mentir. Eu li uma obrinha de Santo Tomás de Aquino de umas 150 páginas. Tentei ler, tentei não, eu li, porque eu fui até o fim, que meu professor não me deixa desistir, entendeu? Eu levei quase 3 meses para terminar, porque eu não entendia uma palavra do que Santo Tomás queria dizer. Eu não entendi. Quando foi que eu rezando ali, São Tomás, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Ele não apareceu para mim, não, Marcos. Que honra seria, né, se aparecesse. Nossa, nem ele, nem São Pedro, nem São Paulo não veio, entendeu? Eu fiquei sofrendo ali, só eu e meu professor me aturando, entendeu? E eu gosto de ouvir essas histórias, nossa, como que eu gosto. Lembrando também, né, se não fosse São Tomás de Aquino, a gente não tinha nem a oração, né, da hora da adoração eucarística, né, que foi Ele era tudo fruto, né. super, hiper apaixonado, devotíssimo dos sacramentos, em especial da Eucaristia, né? Tanto que, eu não sei se você sabe, mas a última parte da Suma Teológica que ele escreveu foi sobre os sacramentos, né? Sim. E depois daquilo, depois que ele teve aquele momento ali de êxtase na missa, que a gente vai explicar daqui a pouco, ele parou de escrever, mas a Eucaristia realmente era um tópico de profundo amor de Santo Tomás. E ele tinha o dom das lágrimas, né, que as pessoas falam. Então, assim, era muito comum vê-lo, quando ele ia celebrar a missa, ele chorava copiosamente, assim, com muito amor pelo que ele estava vivenciando ali, que ele estava fazendo ali. Então, e tanto que a Eucaristia era tema, assim, de poesias dele, que viraram músicas, né, da Santa Igreja Católica. Porque realmente era algo que ele amava, ama, assim, com profundidade, entendeu? Tem uma história também que eu queria trazer, né, aqui de São Tomás, né, porque eu acho que já está passando um pouco do nosso tempo, está quase A gente finalizando. Eu vou, falou, né? a gente foi falando, foi passando rápido. E de um médico, né, um médico abortista, e ele abortava muitas crianças, né, e uma vez apareceu para ele em sonho em São Tomás de Aquino, né? Tinha acontecido que tinha. Eu vou resumir a história, né? Tinha acontecido que ele tinha feito naquela noite um aborto e encontrou com, com esse moço, né? Com esse médico. E várias crianças, um jardim muito bonito, florido assim, né? E elas corriam para lá e para cá. Em determinado momento parece que elas iam ó, aumentando de tamanho. É... Aí ele pegou e perguntou para ele, né? Quem você é? E quem são essas crianças? Aí ele falou: Olha, meu nome é. Ele não falou São Tomás, né? Que nem era São, né? Era Santo. Ele falou, Verdade, nem era só, era só. ele falou: Meu nome é Tomás de Aquino. E essas crianças são aquelas que possivelmente seriam adultas se você não tivesse abortado. E depois dessa situação, parece que ele fez o aborto, não sei se é de um parente dele, foi o último, né? Ele se arrependeu de coração. E depois de que ele cancelou, né, esse pecado mortal da vida dele, que é o aborto, né? Ele ele parou de fazer, começou a buscar, né, através de São Tomás, a igreja, os sacramentos, e lógico, se confessou.
E ele teve um sonho. Aí São Tomás apareceu para ele no sonho, né? Depois que ele já estava nessa fase de conversão. E São Tomás fala para ele: muito bem, agora você é meu amigo. Exato, E ele se torna amigo de um santo através da fazendo a vontade de Deus. A gente vê, nossa, que exato, homem, né? Até no sonho ele é exatamente, capaz de converter, né? exatamente. Tem outra história de Que, Santo Tomás que eu gosto muito, que a gente não falou, e que é a mais importante da, da história da vida dele, assim, que é quando ele finaliza ali aquela parte dos escritos dos sacramentos, né, da Suma Teológica. E aí, ele rezando ali em frente a um crucifixo, então Jesus fala com ele e diz para ele: Tomás, tu falastes bem de mim, o que queres em troca? Algo mais ou menos nesse sentido, né? E foi no aí finalzinho. foi já no fim de vida dele, e aí ele fala: Nada além de ti, Senhor. E ele realmente, e Cristo cumpriu a promessa dele, porque ele realmente recebeu aquilo que ele pediu, né? Porque poucos dias depois, quando ele estava ali celebrando a missa, que foi quando ele teve entrou num êxtase assim, muito grande. E diz que nesse dia as pessoas que estavam na missa, assim, que presenciaram, diz que ele chorava assim com uma profundidade indescritível, que não era igual às outras vezes que ele chorava na missa, assim. E aí ele finalizou aquela missa e aí ele disse pro Reginaldo, se eu não estou enganado, quando foi questionado se ele não ia continuar ali escrevendo a Suma Teológica e tal, que não tinha terminado, né? E ele falou que ele não poderia escrever mais nada, porque depois do que ele viu, tudo havia se tornado palha, do que tudo Nossa, que ele demais, fez né? era palha. Então, Imagina, pode falar. imagina um homem humilde desse, né? Que escreveu coisas assim, sobrenaturalmente falando assim, magníficas. Você acha tudo como palha, né? Eu voltando, pegando esse gancho aí, no finalzinho, né? Quando ele tá prestes a chegar à sua morte, ele foi convocado, né, pelo Papa Gregório X para responder, né, as questões que tinha muito heresia naquela época, né? Do E, Concílio de Lyon. E ele estava a caminho, né? Em determinado momento começa a passar mal, né? Para no monastério. E ali, Frei Reginaldo, né? Vai atender a confissão, vendo que estava no momento final, né? Sentindo que era o momento final dele. E quando o Frei Reginaldo entra, né? Na sua cela, né? Que ele chamava de cela, ele faz a confissão, né? Antes de entrar na cela, ele escuta isso que você está falando. Que um homem de 1,90 m, né? Cento e poucos quilos, levitando a 1 metro acima do chão. E levitando, aquela contemplação total. Imagino eu que Nossa Senhora, Jesus, São Pedro, São Paulo, todo mundo junto no mesmo lugar. Aquela o trem fumaçaiada, incenso pra inteiro. todo lado. Aí vai imaginação é fértil. E tá ali naquela imaginação ali total. O que acontece? É, Santo Tomás, acontece disso que você falou, né? Que eu até perdi o fio da meada, tanta imaginação. É que São Tomás, né, ele fala para o Frei Reginaldo, né, que tudo era como palha, né, e antes disso o Frei Reginaldo faz a confissão, né, vendo que era os últimos momentos final, e o Frei Reginaldo sai chorando lá da cela dele, porque aí perguntaram para ele, mas por que o senhor está chorando? Eu acabei de confessar uma criança. Talvez o pecado de São Tomás naquela hora derradeira, né, que ele estava passando pro céu, era ter comido sei lá, um doce a mais. Era coisa de criança, não tinha um pecado assim, sabe? Ele falou, acabei de confessar uma criança. E Dos isso pra gente pecados dele, que, né? criança de 5 anos, né? Então, assim, essa parte, né, que é o momento final da transição dele pro céu, É, que me chamou a atenção, porque que homem de Deus, né? é, E lembrando um pouco que você falou, né, que eu até perdi o que você tinha falado sobre a questão na hora da morte dele.
você puder me ajudar. É que eu não marquei aqui, ó, na colinha. Da hora da morte dele. Eu falei É que você agora? tinha, é que você tinha acabado de citar. Eu só ia cumprimentar, só que você falou certinho. Só que é que uma coisa que eu li aqui foi. Ah, mas enfim. Quando ele chegou, né, nesse momento derradeiro, ele esteve sempre assim, de prontidão, né? É, Com esse Frei Reginaldo ajudando ele, né? é, E ele, sim, e ele sim. passou, né? A gente vê aqui os dados aqui, E ele quando morreu ele. super novo, né? Ele não tinha nem 50 anos. Aqui tá marcando que ele tinha 49 anos quando ele, né, quando ele faleceu, quando ele entrou na Exatamente. eternidade. E morreu no Super. monastério cisterciense de Fossa Nova. No dia Isso. 7 tem até a data aqui, olha você vê que massa. Dia 7 de março de 1274. Exatamente. Uma coisa que eu achei super legal, assim, de um comentário do Padre Paulo, a respeito desse dia, dessa missa que ele celebrou, que foi o dia que ele teve aquela, aquela experiência diferente, né? Que ele realmente recebeu ali a promessa de Cristo que ele havia recebido no dia que ele estava rezando aos pés da cruz. É que o padre Paulo Ricardo diz que nessa data que eu anotei aqui, porque eu achei tão interessante, que nessa data, eu acho que era 6 de dezembro de 73, provavelmente foi a data em que ele entrou na sétima morada. Foi nesse dia que Agora você provavelmente fazendo. o padre Paulo Ricardo fala, porque ele vivenciou algo tão indescritível que você, assim, ao ponto dele simplesmente abdicar de todo o trabalho dele, né? Então você vê que realmente ele ali ele teve uma experiência que não tem como ser justificada de outra forma, né? Você falando dessa parte que eu lembrei, que foi essa parte mesmo. Ele falou para Jesus que não queria nada além dele mesmo. Tem dele mesmo. Então, a união completa, né, total da sétima morada. É, Ele já não tinha mais nada, né, nesse mundo, né, que chamasse atenção, a não ser tá. estar unido eternamente, né, com Cristo. É. E, e tem mais, a gente não sei se a gente combinou mais uma coisinha pra gente trazer, São Tomás. Eu acho que era Eu acho isso, que né? tá faltando só eu desvendar ali o santo e não são, porque Isso, é as curiosidades, né? Santo Tomás, né? A gente geralmente vê. E assim, primeiro, né? Não tá errado falar São Tomás, porque gramaticalmente falando é correto falar São Tomás de Aquino. É. Porém, e aí briguem com o Padre Paulo Ricardo, porque eu sou toda, né, embasada, aluna de Padre Paulo Ricardo ali, então eu tô me embasando no que ele fala. O Padre Paulo Ricardo falou, a água parou. Então ele explica que no caso de Santo Tomás de Aquino, como no caso de alguns outros santos, é uma exceção, entendeu? Não é são, é santo por uma exceção. Existem algumas possibilidades de explicação, né? Entre elas, por exemplo, seria o fato de que a influência da língua espanhola, porque em espanhol também eles falam santo, ao invés de falar são, no caso de Santo Tomás de Aquino, né? Então, poderia ser por conta dessa influência, ah, porém, acredita-se, né, que seja realmente para honrá-lo. E a gente gosta disso, né? Porque ele merece mesmo. Merece. Então, a Ele gente foi deve. colocado entre os doutores, né? Santo Ambrósio, Santo Alberto Magno, né? E uma coisa importante, viu? Que você falou sobre a questão de doutor, né? Ele é, se eu não me engano, ele é doutor angélico, doutor comum, e ele tem um outro título de doutor da Igreja Católica, se eu não estou enganada, que agora eu não lembro qual que é. Porém, É, é, eu marquei tudo aqui na colinha, ó. doutor angélico, doutor comum, e eu acho que ele tem um outro doutor universal, se eu não me engano.
Bento promulgou oficialmente o direito. Foi o Pio XI que colocou essa em sua encíclica. Eu só não sei falar esse nome aqui, que tá em latim, né? Título de doutor angélico e doutor eucarístico. Olha que massa. Carístico. Eu sei, Isso. eu sei que ele, como doutor, doutor comum da igreja, É isso mesmo que você falou, ó, doutor comum e universal de toda a Igreja Católica. exatamente. Isso significa o quê? Que o estudo dele é o embasamento mesmo. Todo estudo católico, teológico, parte dos estudos de Santo Tomás de Aquino, né? Então, é o estudo base, digamos assim. Então, isso é de uma riqueza absurda, é de uma honra gigantesca, né? Eu acho que Santo Alberto Magno estava muito certo quando ele falou mesmo que os mugidos dele refletiriam no mundo todo, porque foi isso que aconteceu. Ele se tornou uma peça assim muito importante dentro da Igreja Católica. E por isso que é muito importante hoje as pessoas conhecerem Santo Tomás de Aquino, né? Realmente assim fazer. E eu tenho visto um movimento muito grande assim de pessoas no Instagram, de pessoas que estudam teologia, principalmente desses padres que, que, que a gente sabe que tem uma doutrina mais conservadora e tal. Eles a todo momento trazem Santo Tomás de Aquino. A todo momento, né? Então, hoje não conhece São Tomás de Aquino, assim, praticamente quem não quer e não tem interesse, porque não tem como. Ele está a todo momento sendo trazido. O venerável Fulton Sheen também, ele cita bastante, né? Os filósofos, Santo Agostinho, cita também Santo Tomás de Aquino, entre outros. E traz, né? Você falou para mim na última ligação sobre a amizade, né? Que Chesterton falou que foi entre Aristóteles, né? E Santo É, Tomás, não foi isso? é, E teve essa. ele costuma falar que ele fez as pazes de Aristóteles com Cristo, né? Porque Aristóteles era um pagão, obviamente, né? Ele veio E tá antes da nesse livro, revelação. gente. É. Ah lá, Tá nesse livro. exatamente. E aí ele Momento brinca Jabá. no livro ele fala que ele fez as pazes de Aristóteles com Cristo. Porque era o que faltava para Aristóteles, para Aristóteles era a revelação, né? Ele não teve. Por isso que os estudos de Santo Tomás de Aquino são muito, muito embasados ali na linha filosófica de Aristóteles, porque é uma linha filosófica muito coerente. E você vê que os estudos de Santo Tomás de Aquino, ele realmente opta por uma dialética grega ali, né? Aquela forma de dialogar. Se você pega a Suma Teológica, você vai ver que ele dialoga mesmo. Então, ele coloca. A primeira coisa que você vai ler é uma frase digamos assim, um pensamento de um adversário. Aí ele vem, então, com argumentos dos adversários. Então, por exemplo, você vai falar de castidade. Ele vai fazer um pensamento contrário à castidade, aí ele vai fazer os argumentos dos adversários, das pessoas que não defendem a castidade como uma virtude, por exemplo. Ele vai fazer esses argumentos. Depois ele vai vir com um pensamento ou um posicionamento de algum grande santo ou algum grande filósofo a favor do que ele pensa, né? E ele vai depois argumentar ali, então, em cima de cada argumento negativo, ele vai fazer um argumento positivo, de acordo com o que ele realmente pensa e prova para combater aquilo. E aí ele vai fechar, então, o raciocínio dele, embasado naquilo que ele, então, argumentou exaustivamente. Então, você vê que ele realmente, a forma de obra de Santo Tomás de Aquino, ele é realmente embasado na dialética grega, né? Então ele tem ali Aristóteles, antes tem Platão. Então ele fez mesmo essa junção de você pegar ali um pensamento pagão e você reorganizar e aprimorar. Por quê? Porque até então não se tinha revelação. Aí depois teve-se, então você precisa consertar o que está errado. E é isso que ele faz.
Eu queria até pegar essa parte que você está falando das obras, né? E citar, né? Que a gente falou foi tudo tirado de livros, né? Esse aqui é uma obra Sim, da Eclésia, né? Católica, da Eclésia, né? Editora Eclésia. Antônio Roio Marim, é grandes mestres da vida espiritual. Eu super recomendo, né? Tem não só São Tomás, tem vários, né? Santos que deixaram a sua marca, a maravilhoso. sua história na igreja. Tem esse que a nossa amiga Carol falou também, né? Que trouxe a questão dele, né? Fazer essa amizade, é bem no E início dele. é É, um esse aqui é da editora aqui, Petra. ó, o meu é da minha biblioteca católica. Isso, então, eu também tenho esse. Ele tá por aqui. Ele Lindo o traz trabalho deles. lindo trabalho do Chesterton, né? Ele traz é, essa história, várias outras histórias também que traz um pouco do São Tomás, né? Na visão filosófica, da visão humana, né? Tem Sim, o que eu mostrei no começo também, né? Acho, não sei se deu para pegar, o Compêndio de Teologia, né? De São Tomás. A e editora é Calvari, editorial, também recomendo, né? Se você quiser se aprofundar um pouco. E a Suma, né? Eu tenho só a última. o Aí clássico. fica um convite aí, né? Doadores de livros que estão participando, façam um favor. E a Pode gente mandar faz. para mim também, que eu amo um livro, gente. Ah, não. É E um apelo, meu e da Carol, viu? A gente por quer favor. muito conhecer São Tomazinho. E aí, para quem gosta de estudar os evangelhos, a gente tem que falar que tem a catena, né? A Sim, catena áurea, que ótimo. não foi, assim, não é um escrito é, teológico de São Tomás de Aquino, assim, né? É diferente da Suma Teológica, que ali é o raciocínio dele, ele, né, questionando e respondendo. Aqui é uma junção de grandes santos, grandes padres, que ele usa para explicar versículo a versículo de cada evangelho. Então você tem lá, por exemplo, esse aqui da capinha verde, que é o Evangelho de São Marcos, né? Então você tem lá o primeiro versículo e aí ele vai pegar separadamente e vai pegar todos uns quatro ou cinco santos ou padres e vai explicar ali exatamente o que aquele versículo quer dizer. Essa obra da Catena Áurea, eu acho assim fenomenal. Principalmente para quem quer entender melhor os evangelhos, quem quer estudar melhor os evangelhos, isso daqui não pode deixar de ter. É uma obra super necessária mesmo na biblioteca de qualquer católico. Para quem está estudando filosofia aí, né, ou que nem eu tentando, tem aqui, ó, Santo Tomazinho de Aquino, também comentários da metafísica de Aristóteles, né, que é Como aos riquíssimo. gentios também, né? Que fala um pouco de Nossa Senhora. Isso, Assuma aos Gentios. Tem muita obra, gente. Ele Uhum. escreveu obra assim, ó, a rodo, né? Tanto que é por isso que a gente fala, que se fala, que se atesta e comprova que ele escrevia mais de três, quatro livros ao mesmo tempo, porque é impossível um homem de 49 anos, morreu com 49 anos, ter escrito tanta obra igual ele escreveu. É. E Então a é uma formação dos nossos riqueza, padres, nos nossos seminários, foi tudo através de São Tomás, né? E é uma deixou esses riqueza. escritos preciosos, né? Muito precioso, vale muito a pena conhecer. Carol, eu queria te agradecer muito de coração por ter participado dessa primeira live do nosso canal. Eu Imagina, quero eu quero oferecer você, a sua família, todo mundo que você ama no coração da Virgem Maria, amém. entregando e consagrando. Se você quiser Amém. deixar alguma palavrinha para nossos amigos que estão nos assistindo agora nessa noite. Claro. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer é um obrigado, porque foi incrível essa experiência. Todo mundo que me conhece sabe o amor que eu tenho por Santo Tomás de Aquino. Então, quando eu recebi esse convite, eu recebi como se realmente Santo Tomás de Aquino estivesse me convidando para falar dele. Foi uma coisa assim muito, muito marcante na minha vida. Eu quero mandar um beijo aqui, logicamente, né, para todo mundo que está assistindo, agradecer a presença de vocês, o apoio de todo mundo. E dizer para vocês o seguinte, gente, a Igreja Católica é riquíssima, maravilhosa. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tradição. Busquem, conheçam, se informem, leiam livros católicos.
O investimento que você faz comprando um livro da vida dos santos, leiam a vida dos santos. Isso daqui é o que vai trazer fé para sua vida e para sua alma, vai restaurar a sua história. Eu falo por condição própria. Então, assim, vale muito a pena. Segue a gente, né, Marcos? Segue Sim, a gente, é importante segue a a gente. divulgação. Compartilha aí a live, né? E outras virão, né, Marcos? E se Deus quiser, com a graça de Deus. E eu quero agradecer também, né, todos que vocês ficaram, né, fiéis conosco nesse momento, né, aqueles que vão assistir depois nessa live. Agradeço todos de coração. E consagro também no coração da Virgem Maria todos vocês, a família de todos vocês, aqueles que estão, né, nos hospitais, que estão nos asilos, os nossos queridos idosos, as crianças, né, que estão nos orfanatos. Oferecemos todos, nossos irmãos estão nos presídios públicos, consagramos todos ao coração imaculado da Virgem Maria e pedimos a graça da santidade, é que o mundo mais precisa. São João Paulo II, quando esteve no Brasil, ele falou que o Brasil precisa de santos, né? E somente a santidade é o único poder que pode transformar o mundo. Então, eu É, quero consagrar ao coração de Nossa Senhora todos vocês, a Carol, a família dela, o namorado, até o professor. O né? professor que tá ligadão aí. O Muito obrigado, namorado meu tem que professor. estar assistindo, né? Mandar um beijo para ele, senão mamãe Isso. também, né? Porque senão todo mundo fica com ciúmes. E consagro, rezando e pedindo a Nossa Senhora que Ah sempre lá, Maria frutifique em Lúcia nós. em oração para a família e para os filhos. Olha lá. Isso, Maria nós Lúcia. estamos rezando. É Maria Lúcia Silva. Isso. Estamos rezando por você também, por suas intenções, por sua família, por seus filhos, por seus pais e irmãos. E consagramos todos que pediram oração para nós, para que possam receber do Imaculado Coração de Maria as graças referentes a essa oração. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, o graças. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Quem é esta, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em hora de batalha? Esta é Maria, a Mãe de Misericórdia e nossa Mãe. Rogai Amém. por nós, Santa Mãe de Deus, Espero que para que sejamos sejamos dignos das mestres de... promessas de Cristo. Amém. Tchau, tchau. Salve Maria Imaculada. Tchau! Tchau, Tomaizinho.